Marcos, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. A escolha dos 12 apóstolos. Ontem nós estávamos ali, aí nós estávamos tendo uma conversa, eu, Guilherme, os meninos que estavam com ele, os colegas, e ali eu vi como muita dúvida, né, na cabeça daqueles jovens, tudo. E aí Deus trouxe ao meu coração essa importância, né? Como é importante o discipulado, como é importante, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. A escolha dos 12. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu venho aqui neste momento me colocar nas tuas mãos e pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, me use como instrumento nas tuas mãos para trazer, Senhor, a tua palavra para o teu povo. Use meus lábios, eis-me aqui em tuas mãos, a tua dependência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O título da minha mensagem de hoje é Chamados e Escolhidos, né? Chamados e escolhidos. Nós sabemos, amados, que Jesus nos chama do jeito que nós estamos, da maneira que nós estivermos, nas drogas, na prostituição, no roubo, na mentira, na religiosidade, seja lá da maneira que nós estivermos, Jesus nos chama, nos convida para servi-lo, né? Ele nos chamou e o objetivo dele é o quê? Ele quer trabalhar em nós para que possamos seguir com ele em um nível maior. O segredo é nós aceitarmos o processo. Eu li um livro uma vez do Max Lucado que ele dizia assim: Jesus me aceita do jeito que eu sou, mas ele não quer que eu continue do mesmo jeito. Ele quer que eu seja simplesmente como Jesus. Deus aceita todo mundo do jeito que é. Ele não fecha a porta. A porta da graça está aberta. A igreja é para receber todas as pessoas, independente de quem elas são. Porém, o objetivo de Jesus é que as pessoas não continuem do mesmo jeito, né? Que elas procurem uma melhora. Isso só pode acontecer com aqueles que aceitam o processo. Tem gente que às vezes fica dentro da igreja, passa ano, entra ano, e ele continua do mesmo jeito. Por quê? Porque muitas vezes ele viveu uma vida de religiosidade. Ele não teve uma entrega, ele não teve uma experiência com Cristo. Ele não é um cristão, ele é um religioso. E Deus quer nos tirar dessa questão de sermos religiosos. Deus quer que nós nos tornemos cristãos, discípulos. No versículo 13, diz assim a palavra: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Em primeiro lugar, Jesus chama todas as pessoas, chama todos os povos para a salvação, para a cura, para a libertação, para o refrigério. Ele está chamando.
Quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos sendo usados por Deus para convidar as pessoas. É Jesus nos usando para trazermos essas pessoas até Ele. E o primeiro passo é vir até Ele, ter um encontro com Jesus, um encontro transformador, que começa primeiro pela minha vida, pelas coisas externas que vão ocorrerem, os milagres que eu irei experimentar. Às vezes a pessoa diz: o novo convertido recebe tanta bênção. É verdade, recebe mesmo, que ele é novo na fé, Deus está trabalhando na vida dele, querendo levar ele a um nível maior, e ele começa o coração aberto, entendeu? Então esse é o primeiro processo. Venha como está, venha do jeito que você está. Quando você for pregar o evangelho para as pessoas, diga para ela: venha do jeito que você está, não se preocupe. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, não interessa, venha. Jesus está te chamando do jeito que você está. Em segundo lugar, Jesus agora faz um outro convite, no versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele. Parte A do versículo. Designou 12 para estarem com ele. Jesus chamou todos para a salvação. Mas agora ele chamou um grupo de homens, 12 pessoas, para estarem com ele. Estar com Jesus é o quê? É o processo. É onde se inicia o processo de discipulado. É onde eu vou me deixar ser tratado por Jesus. É onde eu vou buscar um crescimento, a maturidade que Jesus tem para nos dar, certo? Então nós precisamos estar com Ele. Ele nos convida, só experimenta a mudança que o Evangelho produz, quem anda com Jesus. Esse andar envolve o discipulado, o que leva a nos identificarmos com Jesus. Atos capítulo 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. O que você está mostrando para as pessoas? As pessoas estão vendo que você é uma pessoa que tem caminhado com Jesus, que tem estado com Jesus. As pessoas podem olhar para você e dizer: realmente essa pessoa andou com Jesus, ela está com Jesus. Tem um hino que diz, da Voz da Verdade, diz: ele dormiu lá em casa. Acho bonito esse hino, quem já escutou, né? Escute, é do Voz da Verdade, que fala que o Senhor dormiu lá em casa, né? Então é muito importante, meus amados, quando nós andamos com Jesus, a diferença. Não tem como uma pessoa andar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não existe isso. Se você caminha com Jesus, há mudanças. Eu não estou dizendo que você vai ficar perfeito em 30 dias, em 90 dias, de forma alguma. Mas vai haver um processo de mudança. Vai haver uma transformação na sua vida. Coisas vão mudando, coisas que você valorizava, achava que aquilo era importante, picuinhas que você às vezes se prendiam a elas, aquilo já não vai ser mais importante para você, porque agora o seu alvo é Cristo, agora você está sendo transformado por Jesus. Então Jesus convida para o discipulado. Nesse discipulado, primeira coisa que ele chama aqui dentro do discipulado, primeira transformação que ele vai fazer na nossa vida, chama-se renúncia. Renúncia. E o que é renúncia? Lucas capítulo 22 e o versículo 48,
Jesus, quando estava lá na angústia, no Monte das Oliveiras, e que ele estava se preparando para a sua crucificação, para ser entregue para os soldados, para ser crucificado, ali ele tinha uma oportunidade de rejeitar ou de aceitar. A Bíblia diz que Jesus chorou, suou lágrimas de sangue. A ciência diz que uma pessoa para transformar, suar sangue, significa que a pessoa está no maior nível, no mais alto nível de angústia. E a Bíblia diz que ele suou sangue lá no Monte das Oliveiras. Sabe por quê? Porque eles sabiam que ele ia passar. Ele poderia atravessar, ou ele poderia ali mesmo dizer, não, eu não quero, eu não vou seguir esse caminho. Ele poderia, irmão. Ele poderia, Jesus podia decidir naquela hora. Ou aceitava a cruz ou rejeitava. Mas diante de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta agonia, ele disse, Pai, que não, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade e não a minha. Se o Senhor tiver de alcançar esse mundo com 8 bilhões de habitantes, sem eu ter que passar pela cruz, então faça, mas se não for, eu estou aqui disposto. Eu me entrego, eu me coloco nas tuas mãos. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Renúncia. Renúncia. Renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que renunciar a nós mesmos. O meu eu, o meu achismo, o meu que eu quero. Eu me firo, eu me machuco com qualquer coisinha, eu já não quero falar com a pessoa, eu já não quero mais olhar para a cara da pessoa, eu já não quero mais estar naquele lugar, naquele ambiente. Isso é meninice, isso é infantilidade. A gente precisa crescer, amadurecer, sermos pessoas maduras, amém? Mas quem faz isso em nós é Cristo. Quem faz essa transformação é Jesus. Não é pastor, não é igreja. É Jesus que transforma através do Espírito Santo. Então ele quer que nós tenhamos o que? Renúncia. Renunciar o pecado, mas renunciar também coisas que muitas vezes nós achamos importantes. Renunciar coisas que muitas vezes não é coisas pecaminosas. Às vezes Deus quer que a gente renuncie coisas que a gente está apegado àquilo. Renunciar às horas que você passa no celular para orar, para buscar a Deus. David Wilkerson, uma vez ele estava lá assistindo televisão, e um dia Deus falou para ele, olha, eu quero que você me entregue essa televisão. Ele vendeu a televisão, e as horas que ele passava na televisão, ele começou a orar. Os horários que ele tinha, que ele passava na televisão antes, ele começou a orar. E quando ele começou a orar, Deus o levou. Ele leu uma reportagem, um grupo de rapazes que foram presos, envolvidos com drogas, com violência. E o Espírito Santo impulsionou ele a sair da cidade onde ele estava e ir para aquela cidade onde estavam aqueles jovens, pregar para aqueles jovens. Deus começou a mostrar para ele. Sabe por que aqueles jovens estão presos? Porque alguém não mostrou para eles o Evangelho. Alguém não ensinou para eles como é andar com Cristo. Por isso que eles estão vivendo daquele jeito. E David Wilkerson largou tudo e foi ao encontro daqueles jovens. Foi ali onde se tornou, começou no mundo inteiro
o movimento chamado Desafio Jovem, que alcançou muitos jovens, tirou muitos jovens das drogas. Muitos rapazes, muitas moças que estavam envolvidos nas drogas. Deus começou esse trabalho através do David Wilson. Tem até um filme chamado A Cruz e o Punhal. É muito bacana isso aí. O que Deus está pedindo para você? Deus está te chamando para o discipulado, para andar com Ele. O que é que Deus quer que você renuncie? Não resista a Deus. Resiste o diabo, mas não resista a Deus. Deus muitas vezes está pedindo algo para a gente, renuncia a isso, e a gente é teimoso, fica feito uma mula, e a gente apanha porque a gente não renuncia. E Deus está dizendo, renuncia, abre mão disso aqui. Enquanto você não renunciar, enquanto você não abrir mão daquilo que Deus está pedindo para você renunciar, você vai continuar dando volta em círculo sem chegar no seu objetivo. Pergunte para Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor está querendo que eu renuncie? O outro aspecto que ele mostra aqui no discipulado, ele vai nos ensinar a obediência. Obedecer não é fácil, irmãos. É horrível obedecer. Tem criança, a gente já começa a Bíblia diz que a astúcia está no coração da criança. Que bonitinho, coisinha linda. Não vou bater não. Meu irmão, dá umas lambadas na bunda desse menino aí, para ele deixar de manha, deixar de fazer o que ele quer, porque a astúcia está no coração da criança. A palavra de Deus diz que a repreensão e a vara dão sabedoria, mas o filho entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe. Muitos filhos estão indo para as drogas, estão aí caindo nas drogas por causa disso, falta de limite, falta de disciplina. E Deus disciplina os seus filhos. Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz, Deus disciplina o filho a quem Ele ama. Então, Ele quer aqui, além de nós renunciarmos, Ele quer produzir em nós a obediência. E não é fácil a gente ser obediente. A gente já nasce com o instinto ruim de não obedecer, todos nós. Tem menino que o pai tem que dar bronca, mas tem menino que o pai tem que bater mesmo, não tem essa não. Não vai espancar. Não está certo espancar uma criança. Mas tem menino que tem que entrar na sova, meu irmão. Tem que pegar mesmo e dar uma sovada boa nele. Eu criei 4 filhos. 4 filhos. Eu tenho uma filha que não precisava apanhar. Falava com ela, ela já estava se derretendo, já entendia e obedecia. Mas eu tenho 2 que tinham que entrar mesmo na sola, senão a bichinha era terrível. E elas sabem disso, né? Então a disciplina. Em Filipenses 2, versículo 8, a Bíblia diz assim, humilhou-se a si mesmo, entregando-se. Olha, preste bem atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. Não foi que ninguém humilhou ele mesmo humilhou-se. Entregando-se, ele se entregou à obediência. Entregou-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente. E Ele quer, como discípulos, que nós também venhamos aprender a obediência com Ele. Obedecer. Antigamente se falava muito, qual é o alfabeto do crente? Obedecer, né? Obedecer, obediência o que é a palavra. Meu irmão, se a gente andar de acordo com a palavra de Deus, a nossa vida vai mudar, não tem como. Tem gente que fica aí querendo prosperidade e fazendo e vai para reunião de coach, não sei de quê, tanta coisa. Não! A Bíblia dá a receita. Lá em Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, porque prudentemente te conduzirás e serás próspero o teu caminho.
será próspero, quer ter o caminho próspero. Olha aqui, ó, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Eu estava lendo os livros de Napoleão Hill, tanta coisa que ele tira da Bíblia. Muita coisa, ele tira da Bíblia aqui. Esses dias ele até escreveu um livro, saiu um livro dele, falando sobre a Bíblia. Napoleão Hill é um camarada que escreveu muitos livros de autoajuda, levando as pessoas a compreender essa questão de prosperidade, de melhorar seu desenvolvimento pessoal. A Bíblia, se nós estudarmos a palavra de Deus, colocarmos em prática, nós seremos pessoas melhores. Nós teremos coisas melhores. Irmãos, aqueles irmãos da Bíblia, que Abraão, Jacó, aquele povo era próspero. Você vê a nação de Israel, por que o povo odeia Israel? Israel é a nação de Deus mesmo. E Deus fez uma promessa eterna para aquele povo. E a briga ali, irmãos, a briga ali não é por território, não. Não se iluda. A briga ali é o islamismo querendo dominar o mundo. Ou o mundo se dobra ao islamismo, ou ele joga bomba atômica para tudo quanto for lado. Aqueles ayatolás são doidos. Os árabes e os judeus andam juntos. Os árabes são islâmicos. Mas o Irã, os ayatolás, é um islamismo fanático. Como tem crente fanático, não tem aquele crente fanático que sai condenando todo mundo, botando todo mundo no inferno, que só ele que é crente? Tem, toda religião tem isso. Tem católico fanático, tem espírita fanático, entendeu? E aqueles ayatolás são aqueles caras fanáticos, loucos da cabeça, que eles querem obrigar o mundo inteiro a seguir Maomé. Essa é a função dele. Não se iluda, não se iluda. Entendeu? Não é o Irã, não são as pessoas, são aqueles líderes fanáticos fazendo isso. Mas a palavra de Deus fala para nós andarmos em obediência. Aprenda a obedecer. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Pode entrar, pode sentar aí, meu jovem. Uhum. Entra aí, senta aí. Amém. Amém, fica à vontade. Ok. Então, obediência. É difícil a gente se submeter. O menininho já vem com rebeldia no coração, o adolescente. Chega na adolescência, o menino começa a achar que é adulto, que é independente, quer fazer do jeito dele. Não quer obedecer o pai, não quer obedecer mais a mãe. Por quê? Porque ele acha que ele é adulto, que ele domina a vida dele. Então ele tem que fazer o quê? Castigo. Vem cá, ó, você vai sair, não vai assistir televisão, não vai usar internet, não vai isso. Em última instância, uma sovinha, né? Em última instância. Não estou dizendo que você tem que estar batendo no seu filho, não, de forma alguma. Não é nesse aspecto. Mas tem situações que o menino tem que levar mesmo, não tem jeito não. Não tem jeito. Eu digo isso porque eu sou pai. Obediência. Então, muitas vezes, a gente não tem oração respondida, sabe por quê? Porque a gente não tem um coração obediente. Eu oro, e não acontece nada. Como é que está o seu coração? Você obedece? Você tem um coração que obedece a palavra de Deus? Né? Não é que você vai obedecer tudo, que não tem como você, de uma hora para outra, obedecer tudo. Mas obedecer pelo menos aquilo que você conhece. Pelo menos aquilo que você já conhece, que não deve fazer. Né? O outro aspecto que ele fala é o amor. Produzir o amor. Nisso conhecemos o amor, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Como é que nós damos a vida pelo nosso irmão?
É quando a gente se preocupa, se importa. Quando a gente se importa com o irmão, quando a gente tira um tempo nosso para dedicar àquele irmão, quando a gente às vezes mete a mão no bolso para ajudar aquele irmão, quando a gente procura ver uma necessidade e procura suprir aquela necessidade daquele irmão, isso aí é dar a vida pelo irmão. Jesus não está mandando você ir morrer na cruz lá pelo irmão, que ele já fez isso. Mas ele está falando que nós devemos dar a vida, ajudar. Às vezes até bota dentro de casa para morar. Não estou mandando você botar, né? Eu já fiz isso na direção de Deus e deu certo, né? Mas não estou mandando você fazer. Mas se Deus dirigir você, se você andar com Deus, com certeza Deus vai dirigir você a isso. João 15,16, frutos, eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos. Então Jesus quer produzir em nós o quê? Um coração de renúncia, obediente, que ama o próximo, né? Que ama as pessoas. Tem gente que não ama nem ele. Não ama nem ele. Eu pego lá, eu vou atender no consultório, eu vejo a pessoa não se ama. Está se descabelando porque o outro foi embora. Eu digo, peraí, calma. Você está se descabelando que essa pessoa foi embora porque você ainda não se conhece. É porque você não se ama. Você tem que aprender a se amar. Você tem que aprender a se amar. E dar frutos. Jesus nos chamou para dar frutos. O que você tem feito? Quantas pessoas você tem falado de Cristo no seu caminhar? Para quantas pessoas? Quantas pessoas você tem convidado para conhecer a Jesus? Convidar para ir para a igreja, irmão? Vou dizer para você, as pessoas não vêm. Ah, vamos lá na minha igreja. As pessoas já estão em cisma com a igreja. Até mesmo porque antigamente a pessoa da igreja chegava lá, ficava aquele monte de crente em cima. Aceita Jesus, cantando aquele hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte... Aí a pessoa já ficava, ó, tá vendo? Se você não aceitar Jesus, e amanhã você vai morrer, né? E você vai para o inferno. Então as pessoas têm medo de vir na igreja, de serem obrigadas a ser crentes. Então você pode no dia a dia ganhar as pessoas através da amizade. Chegar para a pessoa, fulano, você conhece Jesus? Você já ouviu falar que Jesus morreu para salvar você? Para tirar você dessa situação, dessa condição que você vive? Pronto, falar de Cristo. Mas às vezes a pessoa se une com o ímpio, até para falar mal de gente da igreja. Eu já vi crente se reunir com o ímpio para falar mal de pessoas da igreja, né? Isso é um absurdo, infelizmente. Amém? Em terceiro lugar, amado, Jesus nos chama para que sejamos enviados a pregar e expulsar demônios. O versículo 14 e 15, né, ele diz assim, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Jesus sabia da limitação de cada um dos discípulos, por isso era necessário preparo. Ele não iria enviá-los irresponsavelmente. Então Jesus caminhou com aqueles discípulos, junto com eles viram Jesus curar enfermos, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus ressuscitar mortos, e agora eles estavam prontos para fazer o que Jesus começou a fazer, para dar continuidade ao trabalho que Jesus começou a fazer. Por isso que é importante o discipulado. Amém? Em nome de Jesus. Todo investimento que Cristo fez em seus discípulos teve como objetivo torná-los em pessoas capazes de assumirem a responsabilidade que ele estaria deixando para que eles continuassem. Foi investido tempo, recurso, muito diálogo e companhia, tanto de Jesus quanto dos discípulos. Você está disposto ou disposta a pagar o preço e ver sua vida mudada? Esse
extraordinariamente, ter uma transformação extraordinária, é o discipulado. É o discipulado, é o caminhar com Jesus. Ah, mas como é que eu vou aprender a ser um discípulo? Cola na gente. Eu sou seu pastor, não sou perfeito, estou no processo também, mas eu já andei um bom caminho. Cola, vem buscar. Estamos aí para mostrar para você como é esse caminho. Pastora aí também, entendeu? É aquele, o discipulado é isso, o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. O Davi, o Bernardo faz um monte de coisa que ele aprendeu com Davi, né, Davi? Um monte de coisa que o Bernardo faz é porque ele aprendeu com Davi. O Davi aprendeu um monte de coisa com Alice e com o pai dele. Já a Alice aprendeu com o pai e com a mãe. Já não tinha o Davi, já não tinha o Bernardo. Então o Bernardo já está bem mais avançado do que o Davi, do que a Alice. Porque ele tem os pais, a mãe, o Davi e a Alice para ensinar ele. Isso é discipulado. É colar, é estar junto, caminhar junto. E observar, aprender. Eu vou observar o que aquela pessoa está vivendo do Evangelho. O que aquela pessoa vive de Cristo. Não adianta eu querer chegar aqui e impor uma coisa para você que eu não estou fazendo. Irmãos, vamos orar. Eu não estou orando. Aí eu vou chamar você para orar. Não, vamos ganhar. Eu não estou ganhando. Irmão, vamos fazer isso, fazer aquilo. E eu não estou fazendo. Eu tenho que fazer junto com você. E você vai crescer, vai se desenvolver. Amém? Em nome de Jesus. É isso que Jesus nos chamou. Fomos chamados e... É o quê? Que eu comecei falando? Que nós somos chamados e escolhidos. Fale para a pessoa do teu lado. Você foi chamado e escolhido. Você não foi só chamado. Você foi chamado e escolhido. Por que eu falo isso? Porque na palavra de Deus diz que tem muitos que foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E eu estou querendo dizer que você foi chamado, mas também foi escolhido por Deus. Amém? Vamos ficar de pé, que nós possamos. O mundo está aí, irmãos, perdidos. As pessoas estão desesperadas. Essas ameaças, essas guerras que estão acontecendo aí fora, elas podem chegar aqui também. Então há uma preocupação, há um medo, há um assombro no meio da sociedade. E essas pessoas precisam conhecer a Cristo. E às vezes a gente está perdendo tempo com coisa tão fútil, coisas tão desprezíveis, e estamos deixando de demonstrar o Evangelho de Jesus para as pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me chamou e também me escolheu. Eu me coloco nas tuas mãos para ser usado pelo Senhor. Eu quero ser útil na tua casa, nas tuas mãos. Me ajude a ganhar almas, a comunicar o Evangelho com o exemplo, com palavras, e ver as pessoas se achegando a ti através da minha vida. Obrigado, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, visita os irmãos, abençoa cada um de nós, derrama da tua graça, faz-nos, Senhor, verdadeiros discípulos, adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que pratiquem a tua palavra, que caminhem na tua presença, em nome de Jesus. Fortalece nossas vidas, nos toma em tuas mãos e usa-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir também que o Senhor
nos leve em paz para os nossos lares, abençoando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia.